O instinto mais básico dos seres vivos é o de sobrevivência. É onde entra a lei da conservação. Mas não parece contraditório que exista também uma lei natural chamada lei da destruição? Vamos entender melhor o que isso significa. É que tudo que nasce, morre. Tudo que existe, se transforma. É preciso que haja destruição para que possa haver renascimento e regeneração. O que chamamos de destruição seria melhor descrito como transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Todas as criaturas existentes são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva, o aperfeiçoamento dos seres. Para se alimentarem, por exemplo, os seres vivos se destroem reciprocamente, e essa destruição obedece a duas finalidades: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos do corpo ou invólucro exterior que sofre a destruição. O que acontece no ecossistema onde um predador é destruído? Logo, a população de presas cresce de forma desordenada, causando um desequilíbrio em todo o sistema. Sem gatos, cresceria a população de ratos. Não é preciso nem continuar para entender o tamanho do desastre, não é? Na visão da doutrina espírita, o corpo físico que morre é simples acessório e não a parte essencial do ser. A parte essencial do ser vivo é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas pelas quais passa, em outras palavras, o ser imortal ou espiritual. Mas como podemos conciliar essas ideias? Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que na natureza todos os seres vivos possuem instintos e meios de preservação? É que a destruição não pode acontecer antes do tempo. Toda destruição antecipada atrasa ou impede o desenvolvimento dos seres e o consequente progresso do princípio inteligente. Foi por isso que Deus fez com que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Ao morrer, vamos para a verdadeira vida, para o lugar de onde viemos. Não deveríamos temer, e sim entender como algo natural e esperado para todos os seres vivos. Então, por que temos tanto horror só de pensar em morrer? É que o homem deve prolongar a vida a fim de bem cumprir a sua tarefa. Além disso, ele certamente sentirá falta do que vai deixar aqui, das pessoas que ama, das coisas que gosta de fazer, e o pior, ele tem medo do desconhecido. Ao reencarnar, ele se esquece temporariamente de como é a vida no mundo espiritual. Em sua sabedoria, Deus nos deu o instinto de conservação para nos sustentar nas dificuldades. Se não fosse assim, nos entregaríamos ao desânimo na primeira dificuldade, nos atirando para a morte antes do tempo. Esse instinto de preservação é como uma voz interior que nos induz a repelir a morte, porque ainda sentimos que é possível realizar algo a mais nesta vida. Assim, a lei da conservação convive lado a lado com a da destruição. É que o remédio está ao lado do mal. Isso para que haja um contrapeso nos pratos da balança, mantendo o equilíbrio. E essas leis valem para todos os mundos. Entretanto, aqueles mais materiais sofrerão ainda mais o impacto das destruições, porque são mais fortes e pesadas as suas transformações. Assim como nos mais avançados, mais sutis e delicadas serão essas passagens. No planeta Terra, a necessidade de destruição se enfraquecerá na medida em que o homem superar o seu apego às questões materiais. Pode-se dizer que hoje temos horror a atos e atitudes que os homens medievais consideravam normais. O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ainda temos, por exemplo, alguns países onde é aceitável que se mate a pedradas uma mulher considerada adúltera, como se ela pudesse ser adúltera sozinha. Mas o mundo, em geral, tem horror a esse tipo de atitude. A escravidão já foi regime legal,
aceito formalmente pelos governos de incontáveis nações. Hoje, ela só existe na clandestinidade. Não existem mais execuções em praça pública, como aconteciam até poucos séculos atrás. Isso hoje é considerado barbárie. Onde ainda vemos atrocidades assim acontecerem, elas chocam a maioria das pessoas e causam verdadeiro horror, e não a vontade de organizar um circo para verem homens se digladiarem até a morte, como se fazia na Roma antiga. Resta ainda um questionamento importante dentro desse tema. Tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Os espíritos nos respondem que tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Não podemos deixar, por exemplo, que uma praga de gafanhotos dizime plantações inteiras, como aconteceu há alguns anos no sul do nosso continente. Cabe ao homem a inteligência para resolver essas questões e a moderação para saber até onde podemos ir. E quando a destruição ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Por exemplo, matar elefantes para extrair marfim e enfeitar nossas estantes e joias, ou retirar a pele de incontáveis animais para embelezar os modelos nas passarelas, ou ainda a caça predatória pelo simples prazer de matar e não pela necessidade de se alimentar. Aí temos a predominância da natureza animal no homem, sufocando a sua natureza espiritual. Natureza bestial é a palavra que os espíritos usam para definir esta atitude. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades básicas, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Em tudo está a sabedoria divina. A própria destruição e renovação dos seres através da reencarnação dará um fim a esses costumes ainda bárbaros que despontam entre alguns de nós.